Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então estamos aqui com o Dr. Hilton Mariano, que é neurologista e doutor pela USP Ribeirão, professor de medicina da PUC Campinas. E ele vai falar pra gente sobre Tolosa-Hunt, GG4 e neuropatia oftalmoplégica dolorosa. Então eu vou perguntar para o senhor como que você resumiria e como você descreveria, então, essas doenças que causam uma cefaleia migranosa junto com a alteração da motilidade ocular? Perfeito. A gente, quando acaba formando em neurologia, né, e o quadro também é visto pelo oftalmologista, ele tem essa ideia da combinação da dor, que é a cefaleia, com a paresia ocular. E aí dá visão dupla, enfim, pode ser horizontal, pode ser vertical. Nos casos mais frequentes, né, no dia a dia, quando a gente vê esses pacientes, a gente pensa em diabetes mellitus, a gente pensa em alteração oncológica, na infiltração neoplásica do seio cavernoso. Essa aula ela abordou as situações que são menos frequentes. Então, uma delas é a síndrome Tolosa-Hunt, que foi já descrita há muitos anos, já está na classificação internacional desde a primeira versão, em 88. Foi uma descrição de dois colegas separados, né, Tolosa e o Hunt. E qual é a principal característica? Dor, a paresia do nervo craniano e uma inflamação do seio cavernoso. É o que a gente sabia e nessa inflamação as biópsias não mostravam absolutamente nenhum padrão específico. Então, quando a gente saía da residência, era isso que a gente pensava. Se você descartou diabetes, se você descartou alteração colagenose, oncológica, essas alterações mais frequentes, é Tolosa-Hunt. E Tolosa-Hunt ainda representa, dentro desses quadros, em torno de 20% dos casos. Mas isso vem mudando. E aí surgem novas situações. Outra situação que simula é uma situação que em 88, na primeira versão da classificação, chamava de migrânia oftalmoplégica. Para a segunda versão já se viu que não tinha nada de migrânia, então passou a fazer parte do mesmo grupo da classificação, que é a neuropatia oftalmoplégica dolorosa recorrente, que a característica também dor, também paresia do nervo oculares, porém a inflamação não está tão frequentemente no seio cavernoso, ela está nos próprios nervos, e aí a ressonância é fundamental para ajudar nesse diagnóstico diferencial. E como a gente viu na sua aula, o mesmo paciente, ao longo do tempo, ele pode receber diagnósticos diferentes conforme a medicina evoluiu e o nosso conhecimento evoluiu nessas doenças, né? Perfeito. E qual que é a importância dos neurologistas entenderem desse tipo de doença, fazerem esses diagnósticos diferenciais? Em relação ao tratamento, isso não vai mudar muito, porque todas respondem a corticoide, né? Então ele vai acertar o tratamento. Exatamente. Melhorou apesar do médico. Mas, enfim, o que aconteceu? Em 2003, começou a se definir como doença, né, uma condição nosológica, a doenças relacionadas à IgG4, com a imunoglobulina, que é rara. Ela tem um caminho que vai culminar na IgE, é como se fosse uma reação mais inflamatória, e ela tem uma característica de ser fibrotissular. Então, ela evolui com um aumento dos órgãos. Então, é uma doença sistêmica, você tem quadros bem típicos de pancreatite, vesícula biliar, glândulas salivares, tiroide, e mais, um percentual desses pacientes se concentra nessas regiões do nervo craniano e seio cavernoso. E aí confunde mais ainda o diagnóstico. E o que muda? Muda porque a gente tinha um pensamento em Tolosa-Hunt, na neuropatia oftalmoplégica dolorosa recorrente, como uma doença localizada no sistema nervoso central. Ponto, acabou. Quando você pensa em GG4, você está pensando em uma doença sistêmica. E ainda uma doença que carece de uma definição melhor, mesmo 2019 foi a primeira tentativa de classificação, mas que vai ampliar a nossa impeditiva, é fundamental, na verdade, que a gente amplie nossa investigação, que a gente pense sistemicamente. Para o segmento desse paciente, pensando em complicações que não são neurológicas. E se você não pede o exame, você não enxerga, como é o caso da paciente que a gente apresentou na aula. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Obrigado.